Sejam bem-vindos a mais uma Conversa Strong Empresas e Negócios da Strong Business School. Evanson Dotto é um ícone da região, uma pessoa muito conectada, né? Ele é formado em Direito e MBA em Gestão Empresarial pela Strong FGV, Fundação Getúlio Vargas. É empresário, proprietário da Local Service, e depois ele vai comentar mais a respeito. Estou dando uma introdução porque o currículo dele é muito extenso, eu vou ficar aqui o dia inteiro e não vou acabar ainda de falar todos os fatores positivos, todo o currículo que o Evanson tem, correto, Evanson, tá? Agradeço ao Evanson também pela agenda, né? A agenda é muito concorrida. Que é isso, né? Ele hoje é um artista global, aonde ontem ele participou de uma gravação no Jornal da Globo, né, no SP1, Bom Dia São Paulo. Ele vai comentar a respeito aí, né? Eu sou ex-aluno aqui da Strong. Eu estava de presidente da CISA quando decidi voltar a continuar a estudar, né? E fui fazer o MBA aí também. Então, pela importância da formação, a gente tem que estar sempre... Você que é empresário, a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre se atualizando, né? Para a gente poder falar para os empresários, olha, você tem que ter uma empresa forte, uma empresa sólida, uma empresa que olha para frente, uma empresa que está sempre vendo as coisas. A associação também tem que ser assim. Sejam bem-vindos a mais uma Conversa Strong Empresas e Negócios da Strong Business School. É uma rotina que temos na faculdade que tem por objetivo conversar com empresários, gestores de empresas, identidades a respeito da importância da conexão da academia com a empresa e a empresa com a academia, bem como conversarmos também a respeito sobre capacitação, gestão, etc., né? Vamos navegar numa conversa gostosa hoje. E esse episódio nós temos como convidado o presidente da CISA, que é a Associação Comercial e Industrial de Santo André, Evanson Dotto. É um ícone da região, uma pessoa muito conectada, né? Ele é formado em Direito, em MBA em Gestão Empresarial pela Strong FGV, Fundação Getúlio Vargas. É empresário, proprietário da Local Service, e depois ele vai comentar mais a respeito. Estou dando uma introdução porque o currículo dele é muito extenso, eu vou ficar aqui o dia inteiro e não vou acabar ainda de falar todos os fatores positivos, todo o currículo que o Evanson tem, correto, Evanson, tá? E, enfim, né, ele é um líder institucional aqui na região, né, uma pessoa muito conectada, muito articulada na região do Grande ABC, em São Paulo também, né? E, ao meu lado, a professora e coordenadora do curso de Ciências Contábeis, Marina. Marina, você pode se apresentar, por gentileza? Olá, eu sou a professora Marina Prieto, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Strong Business School. É um prazer estar participando dessa conversa hoje aqui com o professor Valmir e o Evanson. Muito bom, Marina. Muito obrigado pela agenda. E agradeço ao Evanson também pela agenda, né? A agenda é muito concorrida. Que é isso, né? Ele hoje é um artista global, aonde ontem ele participou de uma gravação no Jornal da Globo, né, no SP1, Bom Dia São Paulo. Ele vai comentar a respeito aí, né? Como falei, ele é muito articulado e nós temos um trabalho muito forte com a CISA. Agradeço a sua agenda, Evanson, a sua colaboração, participação nesse momento único aqui. Eu sou o professor Valmir, coordenador acadêmico e ministro algumas disciplinas na faculdade, na Strong Business School, onde eu vou comentar a respeito sobre o trabalho de parceria com a CISA. Evanson, passo a palavra para você agora, por gentileza. Obrigado, né? Depois dessa aí, não vou falar o quê, né? Não, tá bom demais, extenso, né? Uma pessoa, um ícone da região, né? Professor Maria, obrigado, você está aqui também, você está aqui, essa oportunidade de estar batendo um papo com todo mundo que vai estar nos assistindo, o professor Valmir. Para mim, aqui é a Strong, eu sou ex-aluno, né? Então, como você disse, eu sou ex-aluno aqui da Strong, e eu sempre ainda falo, né, para todo mundo, eu sou ex-aluno há pouco tempo, né? Não é que eu sou ex-aluno há muito tempo. Eu já estava de presidente da CISA quando decidi voltar a continuar a estudar, né? E fui fazer o MBA aí também. Então, pela importância da formação, a gente tem que estar sempre, você que é empresário, a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre se atualizando, né? E aí eu venho aqui em casa.
Porque depois disso ainda virei professor aqui, né? Então, Isso. quer dizer, professor na pós-graduação. Então, e conheci muita gente, é legal porque a gente vai aprendendo, né, bastante. Então, eu que tenho que agradecer. Você falou, lembrar do meu nome para poder estar aqui, para poder bater um papo com vocês. Imagina, Benson, a CISA é muito representativa aqui para a gente, temos parceria desde muito tempo, né? E aí você lembrou bem que a sua atuação aqui como docente da casa, então a gente tem como lema que nós não temos ex-alunos, mas sim alunos formados, né? E o Everson fez MBA em gestão empresarial, como falei, e é da casa. E, enfim, né? Nós temos um bate-papo gostoso. Everson, vamos falar da CISA sobre números, começar sobre números da CISA. A CISA, ela foi fundada em fevereiro de 1938, são 87 anos. Exatamente. Já, tem uma história muito bonita, correto? Então, fale um pouco da CISA, né? Um timeline da CISA, o começo, desafios, né? Desafios passados e os desafios futuros também. Eu conheço a CISA como gestão, uma empresa muito bem gerida, depois como também sobre os trabalhos que temos em conjunto, mas fale da CISA em números e também, né, o Everson Dotto como empresário da empresa Local Service, que é uma empresa muito representativa dentro do mercado em que atua. Nossa, olha só a responsabilidade. Claro, você é um cara multitarefas, multifuncional. Não, faltou ainda também que vocês ajudam, né? O professor ajuda e a AGV ajuda também o Instituto Ficar de Bem. Não podemos esquecer também isso, que é trabalho voluntário. E deixar também, eu sempre falo para onde que eu vou, que tenho a oportunidade de estar conversando, não só eu, mas como toda a nossa diretoria eleita, tudo nosso é trabalho voluntário. A gente faz esse trabalho que é para poder ajudar a cidade, ajudar os empresários, ajudar o comerciante e o industrial, porque, como se fala, né, toda hora, né, sozinho você fica paradão lá, você fica vendo e tudo mais. Então, a associação comercial serve para você ter um refúgio para você aprender, se reciclar, discutir suas dúvidas, seus problemas, né? Então, você chega lá e fala, puxa, eu estou fazendo isso, o que será? Aí você vai lá, você encontra um que 10, 4, 7, 6, 5 anos atrás passou por a mesma coisa que você passou. Como é que você resolveu? Aí você resolve. Então, a CISA, desde a fundação dela, em 1938, né, que a gente vê, né, nós vê no livro, vê e conversa, não tem ninguém da época, né, na CISA, mas que a gente lê, pega as atas antigas, as reuniões e tudo mais, sempre esteve muito preocupada com o fortalecimento do comércio e a indústria aqui na cidade de Santo André. Basicamente, eu falo assim, em 1938, né, falava em todas as associações comerciais daqui da região, estão todas muito próximas às datas de fundação. Inclusive, Santo André e São Caetano, acho que é um mês de diferença, ou 2. E a São Bernardo, há pouco tempo de diferença da fundação, por causa da necessidade, né, de você estar, os empresários, poderem discutir as dúvidas e os problemas que a gente, na época, né, cuidava e tinha problemas lá. Então, que de repente você vai ver, em 1938 você tinha problema da rua, da avenida. Nós estamos em 2025, você tem problema da rua e da avenida também, né? Que você tem que ver, né? O tempo passou e os problemas continuaram. Exatamente. Aí você fala assim, está aqui com a professora Maria Ciências Contábeis, né, de contabilidade. Eu não tenho dúvida, e é verdade, em 1938, 1940, o pessoal reclamava do imposto, reclamava de como mexer com o imposto, como declarar. 2025 nós estamos reclamando. É da mesma coisa. Quer dizer, 2026 vai ser pior ainda, porque são muitas novidades, né? Então o empresário tem que participar, tem que saber, tem que ver, porque muita coisa vai mudar para 2026. Então, ele tem que se informar. Então, a CISA sempre teve esse trabalho, né, de ajudar os empresários, né, a ele se fortalecer e resolver os seus problemas. Então, isso é uma coisa que está no nosso, até faz parte do nosso estatuto, fazer lá, cuidar do empresário, fortalecer, crescer e apoiar o empresário. Então, por isso que desde aquela época a gente faz curso, faz palestras, faz a reciclagem, faz encontros. Hoje, né, você fala networking, né? Que tem o termo em inglês, né? Para mim não, para mim é um encontro de relacionamento e conhecimento. Então eu não te conheço, eu vou te conhecer. Então você vai lá na CISA, há anos e anos e anos, você vai lá, você monta lá, chama os empresários, e aí um conhece o outro. Bate papo. Faz essa troca. Inclusive você até saber que ali perto de você, às vezes você
você tem uma empresa, você está comprando de um fornecedor lá em Osasco, por exemplo. E aí você encontra o cara, ele aqui é seu vizinho, um está na Vila Pires, outro está na Vila Helena. Está lá, né? Ainda ontem eu estava num encontro de empresários que foi falado isso. Falou, eu tenho minha empresa há 15 anos e há 2 anos eu compro dele. Eu podia ter comprado há 15 anos dele, porque ele é meu vizinho de quarteirão. Eu não conhecia. E mais, ele só ficou conhecendo depois, porque ele já comprava e não se conheciam. Então, quer dizer, esse relacionamento que até quando você faz um encontro, e esse é da função da associação comercial, de agrupar os empresários, né, de fazer. Então, durante muitos e muitos anos, a CISA, ela faz esse trabalho, que é o associativismo. E discutir também, né, das coisas. Na época, né, você discutia por mão de direção de rua, porque eram diferentes momentos, né? Linha de ônibus, asfalto, coisa assim. Hoje, você não tem mais esse tipo de discussão. Mas até um tempo atrás você tinha a discussão da Zona Azul. Eu lembro, uma vez eu estava lá e teve um bairro que a prefeitura ia colocar a Zona Azul em algumas ruas e foi uma confusão lá entre os próprios empresários, porque eu quero, eu não quero, eu quero, eu não quero, sabe? Aquele lá, eu não quero, porque vai atrapalhar o outro, mas é bom. E aí a associação entra, conversa e faz, e pega informações, e mostra, né? Ó, quando foi feito isso, foi... Então hoje a Zona Azul, ela é ruim, né? Porque você tem que pagar, né? Mas para o comércio é bom porque você sempre tem vaga, a rotatividade, né? A oportunidade. Oportunidade, porque imagina você chegar aqui no centro de Santo André, a pessoa chega para trabalhar e põe o carro lá e vai sair só 6 horas da tarde. Você que quer ir até o centro de Santo André fazer alguma coisa, se não fosse a Zona Azul, você não teria onde estacionar. É ruim, tem que pagar, mas faz parte do negócio, né? Mas pelo menos agora você tem um lugar para parar, né? Sim. Porque você tem uma limitação, você não fica lá a vida inteira, não dá. Então, mas você imagina isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a rua até tirou o ônibus aqui, porque tinha um ponto de ônibus na minha loja, e o pessoal, enquanto eu estava no ônibus, ele entrava lá na loja e comprava alguma coisa. E aí, assim, mudou para outro quarteirão. Então, essas coisas, assim, são coisas, né, que vai, e a pessoa, ele reclama onde? Ele vai no poder público reclamar. Mas e depois, né? Que não faz nada, não faz isso, faz aquilo. Não tem resposta. Né? Então, aí ele fala, pô, aí eu falei, vamos na associação comercial lá, vai lá, converse, vai. E aí a associação tenta ver, se der para ajudar, ajuda, se não der, explica também. Porque então, e agora nessa reforma tributária, várias palestras, e a cada momento a CISA vai fazendo, dando apoio e a formação para o empresário, a atualização, né, também, a reciclagem, a atualização, isso que é o grande trabalho do associativismo da CISA nesses 87 anos. Né? E só para complementar, Everson, eu tenho acompanhado, Marina, essa questão, né, sobre a CISA, ela está na frente, ela precisa estar na frente dos acontecimentos, para quando chegar o associado e solicitar alguma coisa, já tem informação e já está atualizado com o que tem e já tem ideia do que tem que ser feito também. Né? Então, a CISA tem um papel muito importante dentro de Santo André ou do Grande ABC com relação a fazer esse approach, né? Oferecer exatamente um apoio aos associados, né? E até não associado, porque quem não é associado pode se associar na beneficia. CISA, a CISA tem um pacote muito grande de serviço, Everson, e eu gostaria que você elencasse aqui tem o portfólio de serviços que a CISA oferece, que muitos associados desconhecem também, correto? Everson? Eu devia ter trazido um livrinho aí para Não, mas é verdade, né? Uma das coisas que a gente tem, que eu estou aqui, eu tenho que falar assim, você que é associado da CISA, para você, os seus colaboradores e tudo mais, tem desconto aqui na mensalidade da faculdade. Essa parceria Strong e a CISA é Strong e a CISA. Tem várias. Ela é bem ampla, essa parceria da Strong e a CISA, porque aqui na Strong tem um departamento que é o professor Valmir que comanda, que ele faz um trabalho junto às indústrias e junto às empresas, e a CISA 2016, isso? Acho que foi a primeira, a segunda empresa a participar disso, né? Desculpa eu te cortar agora, mas é importante estar dizendo. Só vou fazer uma emenda para você continuar. A CISA foi a pioneira a participar dentro do programa da consultoria. Consultoria e Estratégia de Negócios. Então, nós começamos no primeiro semestre de 2016 e a CISA, ela entrou na consultoria, Marina, em 2016, segundo semestre. Nós estamos começando o trabalho
Quase 10 anos. E aí depois foram 8 rodadas que eu vou comentar daqui a pouco. Pode continuar, Everson. É só não, até a minha empresa entrou nessa também. Também a minha empresa. Porque assim, como na empresa, como eu falo assim para os empresários, né? Pessoal, você precisa se agitar aí, você precisa correr, você precisa ver, você precisa se informar, você precisa se reciclar e tudo mais. E não adianta a gente falar isso, né? Eu vou lá na CISA e falo, olha, você precisa fazer, você precisa fazer, você precisa... Aí vem o cara, olha, mas por que você está fazendo? Se você não consegue fazer, por que você está pedindo para eu fazer? Então, eu venho estudar, aparece um negócio desse da AGV, eu ponho a empresa para ir fazer. Eu fiz a empresa já... Eu nem tenho exportação, né? No meu negócio eu não faço isso. Ainda não faço. Mas eu já fiz as coisas da Apex, os cursos da Apex que é muito bom. E tudo mais. Por quê? Porque isso eu acho que é importante para os empresários da associação comercial, que a gente traz essa iniciativa para os empresários. Se é bom para eles, eu vou falar né? Eu quero fazer né? Então, essa briga que a CISA tem da reciclagem, da atualização e tudo mais, e de defender os empresários, a gente tem também na área, não da contabilidade, mas na área tributária. A CISA, nesse momento, nós estamos com 32 ações na justiça contra a cobrança que a gente considera abusiva de imposto, defendendo o nosso associado. Inclusive tem decisão de imposto, até o aumento da passagem de ônibus em Santo André, que a gente entra com ação judicial para suspender uma parte do aumento, do que é uma outra tarifa onerosa para o empresário, e a justiça sempre dá ganho de causa para a associação comercial. Então, agora em janeiro a gente já sabe, vai vir aumento da passagem de ônibus, nós vamos entrar com ação na justiça de novo, para o empresário ele não ter essa penalidade de pagar uma tarifa de ônibus mais cara abusiva do que o normal, uma tarifa abusiva que é a defesa do nosso associado. Então, é a defesa de tudo. Então, a CISA entra com ação, já entrou com ação na justiça contra o aumento de IPTU. O último aumento de IPTU que teve, nós conversamos com o poder público, e aí a própria população também reclamou, e a CISA reclamou. Na época, a CISA entrou até com ação judicial contra o aumento de imposto, que era o ex-prefeito, e esse aumento de imposto foi suspenso, do IPTU foi suspenso. Então, de lá para cá, não se fala mais em aumento, você fala só em reajuste, porque é obrigação legal, porque o poder público não pode ficar sem reajustar. Se eles não fizer isso, é um crime de responsabilidade, então ele tem obrigação. É reajuste, tem que fazer, mas não tem aumento. Não pode ser abusivo. E não tem aumento, reajuste de inflação. Sim. Então, essa briga da CISA, para defender, sempre vai ter. E de ajudar, né? E de ampliar e ajudar o empresário a crescer. Esse trabalho que, quando nós conversamos em acho que deve ter sido em 2015 que nós conversamos, porque o trabalho foi em 2016, né? Foi a importância que nós vimos disso daí. E falar, bom, mas peraí, isso é tão importante, vamos fazer na CISA, né? A CISA tem que ser para a gente poder falar para os empresários, olha, você tem que ter uma empresa forte, uma empresa sólida, uma empresa que olha para frente, uma empresa que está sempre vendo as coisas. A associação também tem que ser assim. Então, se você for pegar, que está no site da CISA, aí está na parte da contabilidade. A CISA não tinha, né? Agora tem obrigação. A CISA tem auditoria externa, não tinha obrigação, e desde 2012 que nós temos a auditoria externa. O nosso balanço, ele é publicado no site, não tem obrigação também. Divulgação pública da transparência está lá no site para qualquer um ver, para quem é sócio, para quem não é sócio, é aberto para todo mundo. E a nosso jeito de trabalhar, então vem uma Strong, a faculdade, que é super renomada, e vem lá e faz um projeto para os empresários, para melhorar o trabalho dos empresários, a transparência, a forma de divulgar, a forma de trabalhar e técnicas, né, de administração que são ensinadas aqui na faculdade. E aí eu falo assim, escuta, você fala em GV e Strong, e aí você pega os professores, que são os melhores, e aí os professores que estão ensinando os alunos, que são bons, excelentes alunos, e vai na sua empresa, de graça, fazer um trabalho de consultoria, quer dizer, eu quero é para mim, né? Foi o que a CISA fez, né? Pô, não, vocês ajudam a arranjar a empresa? Eu falei, não vai ajudar a empresa nenhuma, primeiro nós, né? Vamos aprender, estruturar e divulgar. Isso aí para a gente poder chegar depois e falar assim, ó, pode fazer o que nós fizemos, né?
Então, pode fazer, que é legal, nós fizemos e deu resultado. Então, a CISA é forte, a CISA é uma entidade de classe sólida financeiramente, ela não depende de nenhum poder público, não depende de nada de ajuda de governo. Nós vendemos serviço e vendemos serviço para o associado. Então, tem certificado digital, certificado de origem, análise de crédito, que isso é extremamente importante, análise de crédito que a gente faz. Então, a gente tem palestras, a gente tem encontros, a gente tem eventos, tem podcast para falar das empresas. Então, nós temos lá uma série de coisas que nós vendemos para o associado, tem parcerias com a empresa para ele economizar dinheiro. Isso tudo vem de 2016, com a ajuda da Strong, dessas auditorias, consultorias, né? Consultoria que a gente pega, né? Tudo desse conhecimento sensacional que existe na cabeça dessas personalidades, né? Que tudo aqui, e põe lá para dentro, né? E dos alunos também, né? É uma troca muito valiosa, né? Para a empresa e para os alunos, de colocar na prática aquilo que eles estão vendo em sala de aula. Exatamente. Né? E vocês poderem ter o olhar em cima dos nossos alunos, de como eles estão sendo trilhados nessa formação acadêmica. Ligar a prática com a teoria é fundamental para a formação deles. E mais, e tem aluno que nesse trabalho lá começou a trabalhar para a empresa. Isso é muito legal. Isso é tem bem aluno legal. que começou a trabalhar para a empresa. É muito bacana saber. Ele faz lá o trabalho e depois ele é contratado. Porque, essa pessoa é legal para caramba. Eu quero aqui, vem para cá. É a oportunidade de emprego para os alunos. Isso, o aluno se mostrar para o mercado, né? E aí, disso daí, nós estamos já... Quantas vezes? Desde 2016, né? 8 vezes, né? Rodadas. A última rodada foi em 2025, primeiro semestre. Foi agora, né? Esse ano, né? Então. Exatamente. E aí, quer dizer, desde lá para cá, eu acho que... Não vou falar que é 100% das empresas que vocês pegam, mas com certeza mais da metade das empresas que a GV, aqui a Strong, faz o trabalho... vem indicada pela CISA, que a gente vai lá e fala, escuta, você não quer. Aí tem os critérios, né? Que aí é o da Strong que vê os critérios e as empresas são escolhidas e eu falo assim, são agraciadas, né? Porque eu falo assim, o trabalho que foi feito na minha empresa, eu sempre falo, até um pouquinho antes a gente estava conversando, eu sempre falo para todo mundo, extremamente importante o trabalho que foi feito para você pensar mesmo no futuro da empresa. Fez o trabalho ali daquele negócio lá, eu estou vendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas... A consultoria, ela te mostra algumas coisas, eu falo assim, eu tenho que ver o futuro dela lá. Vocês precisam de continuidade. Exatamente. Então você vai ler e fala assim, eles deram uma coisa para você pensar, eu vou nesse caminho aqui, eu vou naquele caminho ali e tudo mais. Então você começa a fazer análise, né, com essas informações todas, que esse grupo, né, de alunos, que o aluno que está lá, mas o aluno chega lá e vai lá na empresa. Aí quando ele chega, ele tem que vir aqui na sala de aula. Sim. Aí ele vai falar com os professores. Vai trazer o assunto para discutir. Aí o professor, que sabe, vai orientar. Aí eles levam lá de volta. Então, na realidade, no final, nós estamos tendo um trabalho de professores com altíssima competência e com alunos também, que são excelentes alunos, trabalhando para nós lá de graça para pensar no futuro da minha empresa, da nossa empresa. Né? Então, Everson, olha só, né? Pegando o gancho aí que você comentou sobre as empresas que vieram, né? Nós fizemos o último podcast e há um mês foi com o Ari Barcelo da Dental Plus. Então, que fez o trabalho. Nós fizemos 4 rodadas com a Dental Plus e já fizemos consultoria com empresas dos diretores da CISA, né? Fizemos com a sua empresa, fizemos com a do Telente, do Alexandre, com a Profármacos, Gold Placa. Né? Então o Catente Beach, isso aí. Do Eduardo, Edu, né? É isso aí. Então, já fizemos, né, via CISA, né? A CISA, além de contribuir, a própria CISA em abrir as portas para a consultoria, também com esse leque de oportunidades, trazendo empresas para nós, Sim. Marina. Né? Então, essa rotina que nós temos, né, esse podcast Empresas e Negócios, né, tem por objetivo trazer aqui para a faculdade, para um bate-papo bem formal, empresários, né, de empresas, entidades, gestores, para conversar sobre a importância realmente da capacitação nas empresas, cada vez mais presente, principalmente nos dias de hoje. Né? Estão passando, infelizmente, por um apagão de mão de obra muito grande e as empresas e entidades precisam se reciclar. E a CISA é uma entidade, né, como falei, já tem 87 anos
E essa longevidade foi fruto de um trabalho de gestão muito bem estruturado, Ebenson, né? Eu falo porque essas 8 rodadas eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto, né? Tive a felicidade, vamos dizer assim, de conhecer a CISA e saber, né, a robustez que tem na gestão. Aí eu vou falar o Ademir, que eu tenho muito contato com ele, né, que é o superintendente, ele judia quando passa as dores, Marina. Ele já passa o rol de dor para Ademir, está judiando. Judia. É uma brincadeira. Mas... Não manda tanto problema para cá, manda 2 ou 3. Né? Não, ele coloca melhorias. Né? Melhoria. Tem muita coisa boa na CISA, mas ele quer melhorar, que é o desejo, que é o status que qualquer empresa precisa estar, né? Galgar melhorias cada vez mais. E a CISA tem uma gestão muito parruda. Né? Não, que nem agora, um pouco antes de vir para cá, eu estava lá na CISA, né? Teve lá, porque a gente está querendo, porque tem muita coisa agora nessa área de informática, mídias sociais, digital, essas coisas assim, né? Então a gente tem que deixar o acesso para o associado e os produtos que a gente tem muito fácil, né, para o associado. Então a gente está reformulando toda essa área para fica muito mais automático e mais fácil e mais barato para o nosso associado, né? Então, são as coisas das melhorias que a gente tem que fazer. Então, você pega na história da CISA, a CISA foi uma das primeiras, acho que é a primeira associação comercial do Brasil a ter uma ISO 9000 na época, né? E uma das primeiras empresas do Brasil para ter ISO 9000 na área de serviços, né? Porque geralmente você fala ISO 9000 é indústria, né? Pensa mais na indústria. Processos, né? Indústria, repetição de processos, né? Porque a ISO 9000 é repetição de processos e tudo mais. Então a CISA tem a ISO 9000, uma das primeiras na área de serviço e de associação comercial, acho que quase nenhuma tem, né? Que a CISA tem. Na época se falava muito mais, né? Hoje de ISO 9000, hoje eu não sei nem se passou a ser critério muito ainda, porque ainda se tem, né? Porque apesar que hoje tem bastante, né? Mas é que hoje com esse negócio de indústria 4.0, mas você não tem mais como não repetir, não ter processos iguais, porque senão você nem começa a existir. Virou uma coisa tão normal que você não precisa mais fazer um ISO 9000, você já tem que fazer por natureza, né? Se você não fizer por natureza, você não vai estar lá mais na sua natureza, você não vai ter mais nada, né? Exatamente. Porque você tem que fazer, você não tem como mexer, né? Então, isso são coisas assim. Aí a gente vê, esses dias aqui também, a gente estava vendo, que a gente olha, né? Então, o núcleo das mulheres, né? Hoje em dia, a mulher empresária e tudo mais, que hoje se fala, né? Hoje se fala muito, né? Hoje, há pouco tempo se fala muito, mas o primeiro grupo de mulher empresária do estado de São Paulo foi da CISA. Eu faço parte desse grupo. Você faz, né? Eu faço parte desse grupo. Então, é isso aí. Então, da CISA. Existe um primeiro grupo aí que foi feito no Brasil, aí logo depois teve um em Florianópolis, e o primeiro no estado de São Paulo foi o da CISA. Que a gente já via que, poxa, a mulher é extremamente ativa, trabalha e tudo mais, e tem as dificuldades e as particularidades, então vamos fazer um grupo das mulheres para ver de que forma que pode ajudar. Isso há mais de 20 anos, bem mais de 20 anos. Porque foi na época do Dr. Zolho, eu nem lembro quanto, eu até lembro lá o dia, há 25 anos mais ou menos, que a gente já tinha esse grupo, né? Hoje tudo bem, eu falar mulher empreendedora, quem não falar está perdido, né? Porque hoje mais da metade das empresas já são tocadas por mulheres, né? Sim. Então já foi, né? Não tem. Hoje em dia tem. Agora eu vou fazer o núcleo dos homens empreendedores. As mulheres estão tomando espaço da gente. Porque foi um espaço antigamente predominantemente masculino, né? E a mulher foi galgando espaço e ganhando. É isso aí. E aí a gente pega e vê também de uma coisa que a gente sente um pouco falta, né? Das mulheres se dedicarem às atividades assim de entidades e tudo mais. Por que também isso daí? Porque a mulher não é só empreendedora, né? Como não. se fala, né? Ela tem 3, 4, 5, 6 jornadas. Então, não dá para ter a 7ª jornada numa associação, numa entidade, porque não dá, você não tem condições. Então às vezes fala, por que não tem tanta representante? Porque, escuta, a mulher já trabalha lá, aí depois ela tem que fazer isso, depois fazer aquilo, e como é que ela vai fazer aquele outro lá? De estar aqui participando de uma entidade, tem muitas ainda. Tem. E está crescendo cada vez mais. Sim. Né? Na CISA tinha algumas mulheres empresárias da diretoria, e também tem altos e baixos. Né? Aí depois só diminui um pouquinho, depois volta a ter mais, aí você vai chamando. Então, foi um dos primeiros. E núcleo de jovens também, de jovens empreendedores, a CISA
Foi um dos primeiros, que é a formação de novas lideranças. E aí quando eu falo, mas eu falo, eu sou o exemplo disso daí. Eu comecei, né, como jovem empreendedor, no núcleo que não foi nem da CISA, foi do CIESP. Do CIESP São Bernardo na época, que eu era núcleo do jovem empreendedor do CIESP de São Bernardo. Aí você começa a ver a importância e tudo mais, aí eu vim para a CISA. Ficou no jovem empresário depois do CIESP Santo André, e depois eu falei, poxa, eu vou lá na associação comercial, que já não era mais jovens empresários, né? Já entrei já na diretoria, mas já tinha. E aí você pega, por exemplo, o Pedro Cia, que foi o nosso ex-presidente, nasceu o trabalho dele no núcleo de jovens. O Ari nasceu no grupo de jovens. O Alexandre da Profármacos nasceu no grupo de jovens. O presidente do CIESP São Bernardo hoje nasceu no grupo de jovens. O de São Caetano no grupo de jovens. E assim, praticamente todos esses líderes aí do segmento assim, de associação comercial, CIESP e outras, todos vieram do grupo de jovens empresários, porque você tem que formar novas lideranças e o jovem tem que participar. Sim. Hoje participa de um jeito diferente, mas participa. E hoje nós temos um grupo de jovens da CISA também, né, que é atuante. Eles fazem um montão de encontros, discutem bastante coisa e tudo mais. Então, você vê, isso é uma coisa que a CISA tem há, sei lá, 20, quase 30 anos atrás. A CISA que ninguém falava de jovem empresário há 30 anos atrás, né? Mas estava lá, né? Só para reforçar. E o CIESP também, que nós fizemos, né? Também, muito próximo, né? Bom, você tem um approach grande. Escuta, até a OAB. A OAB também era jovem advogado que depois virou presidente, né? Então, é só para reforçar, né? A CISA sempre à frente do seu tempo. Sim, essa é a grande pegada. Porque na qualidade de uma associação, de uma entidade como é a CISA, você precisa realmente, como falei há pouco, estar na frente para oferecer, né, uma visão de futuro para os seus associados. Né? E, novamente, enfatizo, quem não é associado está perdendo a oportunidade com certeza. de muita coisa que de participar oferece, de muita coisa. Todo. Você vê, por exemplo, na CISA, só para ter ideia, nós começamos a mexer no Parque Tecnológico de Santo André, esse que inaugurou agora, em 2012. Nós começamos a mexer. E antes disso, a gente já tinha apoio para as incubadoras. Era outro nome, né? Não se falava em startup, né? São essas empresas iniciantes de tecnologia e tudo mais. A CISA sempre apoiou o negócio da incubadora, né? E sempre que forçava o poder público a ter um espaço para essas incubadoras também que estão lá, que estavam. Então a CISA já via a importância disso daí, dessa área de tecnologia, que é extremamente importante. Então, a CISA sempre brigou muito, participou desde o início, e inclusive da autorização do governo do estado para ser criado o Parque Tecnológico. Foi que, na época, tinha a CISA, né, que estava encabeçando, junto com a Agência de Desenvolvimento, que nasceu junto com a CISA. A CISA foi a fundadora da Agência de Desenvolvimento também do Grande ABC, e aí ela pegou e fez esse trabalho junto ao governo do estado e junto ao poder público municipal para assinar o decreto de instalação do Parque Tecnológico, né? Então, isso daí foi assinado, eu não lembro quando foi, mas nós começamos a fazer esse trabalho em 2012, demorou muito tempo não, acho que demorou 2016, mais ou menos, quando assinou o decreto tornando Parque Tecnológico, mas inaugurou agora, de diversas dificuldades, inaugurou o Centro Tecnológico aqui de Santo André, e a gente fez bastante em conjunto com a Universidade Federal. A CISA brigou muito na época para ter a Universidade Federal também. A gente participava dos grupos de estudo para ter a Universidade Federal. A CISA brigou muito, mas muito mesmo, inclusive com razão, para ter a ampliação do polo, aqui do polo petroquímico, aqui da cidade, da região, porque antigamente aqui você era proibido por uma lei estadual da ampliação do polo. Era uma coisa muito, muito sem noção. Era proibido ampliar o polo petroquímico, proibido por lei estadual. Ele tinha um polo, era aquele tamanho, então foi lá de trás, né? Eu falei, não é lá de trás muito tempo não, porque eu já estava de presidente da CISA. Passado recente. Passado recente aqui, né? Então, eu lembro, a CISA brigou bastante para mexer na lei,
de liberação da ampliação do polo, né? Que foi uma coisa, beleza, mexeu, tá lá. E aí depois você teve que brigar bastante para ter fornecimento de matéria-prima, porque você não pode ampliar um negócio, né, se você não tiver fornecimento de matéria-prima garantida. Então, quer dizer, você está lá na CISA, você começa a participar dessas coisas, aí você fala assim, pô, mas peraí, se o polo petroquímico não pode ampliar porque não tem garantia de fornecimento de matéria-prima, por que eu, na minha empresa, vou pensar em ampliar se eu não penso na matéria-prima, se eu vou ter ou não, né? Então, você começa a fazer... Tem que unir a cadeia toda. A cadeia toda, né? Então, a CISA também brigou para ter ampliação do polo e brigou para ter ampliação do fornecimento da matéria-prima. Não só a CISA brigou, a gente fazia parte de um grupo, né? Quer dizer, a CISA é fundadora também do consórcio intermunicipal, né? Da Agência de Desenvolvimento do Grande ABC. E diversos sindicatos e associações iniciaram, ela não tinha onde se instalar, se instalava na CISA, uma sala emprestada para fazer a sede, e aí depois ele ia embora. Começa e depois vai. Então, a CISA, nesse decorrer daí, de 1938 para cá, eu não vou me lembrar de quantos, mas foram vários e vários sindicatos e associações, mesmo não sendo patronal, o sindicato dos trabalhadores, o sindicato patronal, que precisava de um espaço, e a CISA falou, não, usa esse espaço aqui, a hora que você conseguir andar, você vai embora, porque depois tem outro para usar, né? Aí você conseguiu andar. Então, a CISA, ela faz parte, né, como fala, do crescimento, né, da região. A CISA, teve uma época na CISA, está no livro da CISA, que quem pagava a polícia para tomar conta do centro, aqui do Oliveira Lima, do centro, era a CISA que pagava. Olha só. Porque o governo do estado não tinha polícia, a prefeitura não tinha guarda municipal, e tinha problema de segurança. Estou falando lá de trás, e hoje é a mesma coisa. Estou falando lá de trás. Né? O problema, complexo. O que a CISA fez? Chegou para os empresários e falou, não tem jeito, a gente tem que pagar e tem que fazer. Então, ela cuidava e pagava pedia para os empresários ajuda, né? Que sempre tem os empresários que ajudavam, e ela que era responsável por cuidar da segurança no centro da cidade, né? Então, você vê, a CISA, ela sempre foi lá para ajudar, né? Tem que fazer. Né? Acolheu, os empresários precisam. Então, a CISA, por exemplo, o certificado digital da CISA, o certificado digital. A CISA foi a primeira associação comercial do Estado a ter um escritório aqui que fazia o certificado digital. Que na época ninguém tinha certificado digital. Hoje em dia ninguém não tem, né? Todo mundo tem, né? Todo mundo é obrigado a ter. Mas eu estou falando de 30 anos atrás, a CISA já sabia da importância disso. Eu falei, então nós vamos ter uma certificadora digital aqui em Santo André. Né? Vim na época do Mário Covas ainda, até renovamos agora, a CISA já via a importância de você ter uma junta comercial aqui na cidade. Para quem ir para São Paulo? Para quem ir para São Paulo? Então, nós brigamos para ter uma junta comercial, um escritório regional. Então, foi um dos primeiros escritórios regionais da junta comercial do Estado aqui no Grande ABC, que foi na CISA. Né? Então, o governo do Estado tem diversos escritórios regionais, quase nenhum é em alguma associação comercial, geralmente em algum sindicato, principalmente ligado à área de contabilidade e tudo mais. Não, mas a CISA que capitaneou e trouxe para cá isso daí. Inclusive, quem veio inaugurar, que o Mário Covas veio inaugurar aqui, e na época o presidente era o Saul Gelman, que faleceu até recentemente. Né? Então, por isso que eu estou um pouco mais fresco nessas informações, porque ele faleceu há pouco tempo atrás, então a gente estava olhando as coisas, então está lá. Inclusive, coincidentemente, assinei ainda a renovação desse convênio, porque é um convênio, governo do Estado, prefeitura e associação. Então, na época, nós convencemos o governador Mário Covas, que tivemos que convencer o prefeito Celso Daniel, que é um prefeito de um partido e um governador de outro partido. Né? Que na época não era hoje, né? Que você vê, existe até um certo diálogo, mas na época é o seguinte: o governador de um partido, o prefeito do outro partido, e não tem esse negócio de fazer nada junto. Aí a CISA foi lá e falou: vocês podem ter o que for, mas para o empresário vocês têm que fazer junto aqui. Então, é um convênio, governo do Estado, prefeitura municipal e a CISA. Que tá. E hoje a CISA é um dos escritórios mais importantes, a junta comercial aqui, um dos mais importantes do Estado. Hoje, se você entregar um documento de manhã, você pega ele de tarde.
ou pronto, se veio tudo certinho, ou com uma alteração que você precisa fazer. Eu preciso alterar isso, eu preciso alterar aquilo, mas você já vem com passa de tarde aqui que você já vai ter. Então, você tem uma resposta, né? Resposta rápida e ultra rápida. A pessoa fala, mas isso é junta comercial. Aqui em Santo André é assim. São Paulo não é tão rápido assim, nós somos aqui. O nosso em 24 horas, no mesmo dia, quer dizer, porque 24 horas de tarde até o dia seguinte também. Eu falo, se você deixar cedinho, a hora que abre a CISA lá 8 horas, de tardezinha você já vem buscar. Se está tudo em ordem, você já pega registrado. Se está com algum problema, você precisa trocar isso, precisa trocar aquilo. Né? São as coisas técnicas lá. E na época, a junta comercial fazia tudo. Tinha algumas limitações, né, de fazer. Mas hoje, a única coisa que a junta comercial aqui não faz são essas coisas de sociedade anônima, coisa de empresa com capital aberto, porque isso é muito específico. Mas qualquer outra coisa da junta comercial, abrir, fechar, alterar sócio, venda disso, venda daquilo, qualquer coisa da junta comercial, a gente faz aqui e faz em... Tanto que de outras cidades, vem fazer aqui, pela velocidade que a gente faz. Serviços, né? Sim. Que a gente faz, de apoio. Então, vocês que estão nos ouvindo, assistindo, aproveita a oportunidade que a CISA oferece, né? Se associe, se não é associado ainda, para obter todo esse pacote de serviço fantástico que a CISA oferece. Eu não vou falar mais nada, porque só eu que falo aqui, já paro de falar, não tem mais. Não tem mais nada para falar. Já foi. É o que eu digo, Marina, gestão forte constrói empresas fortes, né? A falta de gestão, ela não aparece no começo, mas ela cobra caro no futuro. Mas não tem jeito. Correto? Isso Então, não tem jeito. Por isso que as empresas precisam, né, ter uma gestão forte. E a CISA tem essa gestão forte, Evenson, né, que oferece, né, através de todo um processo interno que vocês têm de capacitação dos colaboradores. Né? Eu conheço porque tem pessoas lá com uma longevidade na CISA, né, que já estão há muito tempo, conhecem os processos e, como falei, na CISA sempre se preocupando em melhorar cada vez mais o processo, reduzir esse tempo de serviço para o associado. Não, era muito longo isso aí, era muito longo. Aí a gente vai lá. Por quê? O associado vinha lá e falava, poxa, demora, né? Demora, né? Demora. A gente fala, não pode demorar. O empresário não pode demorar. Geralmente é aquele negócio, deveria ter planejamento, mas é assim, vem lá o contador e fala assim, você precisa fazer isso aqui, você tem 3 dias para fazer, 4 dias para fazer. Porque o governo mudou alguma instrução, mudou alguma coisa, o contador vai lá e fala, aí você vem lá e fala, onde você vai fazer? Eu preciso resolver o meu contrato, eu preciso alterar. Aí você vai lá na junta e fala, não, 1 semana. Agora, vocês estão tudo maluco, 1 semana não dá, não sei o quê. Então, vamos mexer, melhorar isso, melhorar aquilo, melhorar isso. Hoje a gente entrega de manhã para de tarde. Estrutura processos, gera tudo resultado. Certo. É lógico que, assim, o investimento em a capacidade do pessoal que faz análise, porque você tem, para fazer essa análise, você tem que ter fé pública. Então, análise final. Mas para chegar nessas pessoas, você já deixa tudo pronto. Então, antes de chegar lá, você faz toda a análise do documento. Então, se a gente treina bem esse pessoal que está lá e sabe o que está recebendo, porque não é assim, eu pego o papel, empilho e entrego para o outro lá. Não, você pega o papel, você já olha. Você já vê, você já olha, você já orienta, né, e tudo mais. Aí, às vezes, ali na entrada, a pessoa já está tão treinada que ela fala, vai lá e arruma isso aqui, porque não precisa esperar até de tarde para voltar com isso aqui. Você já... A resposta é rápida. Aí quando você traz, né? Você já traz. E hoje nós temos para isso também, os escritórios de contabilidade. Nem todo escritório de contabilidade, que você conhece bem lá, que você é professora, tem... funcionário para tudo quanto é lado. Então, é o contador e mais um ajudante. Exatamente. Então, aí vem um cliente. Então, a CISA tem um serviço que se chama CISA Legal, que a gente faz de ajuda. O cara fala assim, você monta o contrato social, eu faço. Aí ele pega atrás na CISA, a gente faz tudo para ele, e aí ele pega, só leva para o cliente dele, pega as coisas, a assinatura, converte, vê se está tudo em ordem lá com o cliente, e traz para cá e faz. Então, a gente faz esse serviço para o escritório de contabilidade, que é pequeno e não tem estrutura. Os grandes têm advogado lá que faz, é outra história. O grande é diferente. O grande já tem um outro tipo de exigência que ele nos pede.
que também vai pedindo, a gente vai tocando e vai cuidando. E o pequeno também. Então, nós criamos o Assisa Legal, que é para atender isso daí. muito Que bacana. também no É um final... grande parceiro. É isso aí. Que no final também atende o grande, porque o grande, ele olha, ele faz, mas tem que vir e tem que seguir as regras da junta. Então, às vezes, tem que corrigir, tem que não sei o quê. Então, ele passa para lá, a gente olha, faz uma pré-análise da documentação, então fica mais fácil também, porque a pré-análise você já corrige tudo que eu tenho, e quando você dá a entrada, Já aí mitiga muitos erros, né? facilita o trabalho do... Desburocratiza, né? Aquele processo de mais. vai e volta documento Exatamente, várias vezes. E aí, enquanto está indo e voltando esse documento, você fala, caramba, né? O outro já vem certinho, você pum. Por isso que vai rápido, né? Vai rápido. Você, quando entrega o documento lá, veio já direitinho, se a pessoa conseguiu deixar lá e fazer alguma coisa, beleza. Se não conseguiu, vai e volta rápido do mesmo jeito e com o que tem que fazer. Mas você nunca gira... Mas isso foi uma resposta que nós demos pela necessidade do empresário. Que apresentou essa necessidade. Ficar ligado. É isso aí. O pessoal falava, e mais, aí você não precisa pagar nada por isso, né? Vou deixar aproveitar aqui o espaço, né? Aproveitar aqui o espaço é o seguinte: a taxa que você paga lá, que recolhe lá, que é o DARF lá, que você paga, a GARI, DARF você paga lá para o coisa lá, para o governo. Você não tem nada de pagar nada Para si. que é diferente. Aquelas coisas que antigamente se falava, taxa de urgência, taxa disso, aquelas coisas lá, isso não existe. Isso Nem não o existe. café, né? O famoso não existe. Um café não existe, porque a gente divulga e faz divulgar o seguinte: é rápido e custa o mesmo preço hoje do que custava um tempo atrás, que demorava uma semana. Custa igual, quer dizer, o governo que cobra, né? Do que você paga para o governo é que repõe uma parte para a gente pagar os nossos custos, né? Porque tem o custo do pessoal lá e tudo mais. Então, aquele documento que você paga para o governo é que está remunerando. Você paga o contador para fazer contrato, é outra história. Mas o nosso não, você paga as guias do governo, tudo pela guia do governo que você paga. Então não tem... Deixar bom falar, ter a oportunidade de falar isso daí. Né? E isso é bom, porque é bom para o contador saber isso e é bom para a gente também, para a população, para o empresário saber. Né? Então, olha só, indo nessa linha da área contábil, a Marina ela atua num grupo ou núcleo de extensão. Né? Na verdade, nós temos 3 núcleos de extensão na faculdade, que é o NAF, que é o SIM, que é o Centro de Inteligência de Mercado, e o SEM, que é a Consultoria Estratégia de Negócio, onde nós temos um trabalho muito forte com a CISA, né? E também os associados da CISA. Mas, Marina, sobre o NAF, né, que conversa exatamente com o que o Everson falou, que é importante. Sim, aqui na Strong nós também temos o NAF, que é o Núcleo de Apoio Fiscal. É uma parceria da Strong com a Receita Federal. Né? A gente atende a comunidade, sem custo nenhum. Sobre dúvidas, desde CPF, MEI, CNPJ, a parte de aduana, de importação, a gente vem auxiliando a população gratuitamente para dar essas orientações e solucionar esses problemas. Então, a gente faz por meio de agendamento aqui na faculdade, traz o pessoal para sanar todas essas dúvidas. Essa parceria com a Receita Federal diminui o volume de atendimentos mais básicos para a Receita. A gente dá experiência para o nosso aluno colocar na prática, por meio também da extensão que nem o professor Valmir faz com as empresas. E o aluno vai aprendendo no dia a dia e a gente vai atendendo essa comunidade que muitas vezes chega aqui com dificuldades que para nós é coisa simples, mas que para ele é o básico. É um acesso numa conta Gov, que para nós é uma coisa trivial, mas para muita gente é burocrático, é muito difícil. Então a gente consegue, por meio do NAF, também solucionar e ajudar essas pessoas. Isso é bom demais. É mais um serviço que fica no pacote aí também para oferecer para os associados, né? Pode direcionar. Não tem qualquer custo também, o pessoal para... É bom para a gente avisar, porque o pessoal vai para a agenda aqui e usa, né? É bom demais. Pode. Então, nós já temos ação, então fica mais um serviço aí nosso. Mais uma coisa junto. Mais uma coisa junto. Tem o SIM, que nós já fazemos, né? Que é PC no mercado, que tem tido um sucesso muito grande. Nós fizemos um piloto no ano passado. E esse ano aqui fizemos novamente e está tendo um resultado muito positivo. Essas pesquisas pontuais nas principais datas festivas do ano. E a última que nós fizemos foi Black Friday, tem uma divulgação muito grande. Agora vai sair do Natal. Natal, né? Novamente, ontem o Everson fez uma gravação para o
Bom Dia São Paulo da Rede Globo e no SBTV, segunda edição também da Rede Primeira, Globo. acho que foi Foi na primeira primeira SP1, né? SP1, aí depois Não teve lembro a inserção do Sandro Maschio no SP2, né? Correto? Então, fruto dessa parceria com a CISA, aí, né? Que está gerando bons resultados para o comércio em geral, para saber exatamente, né? Para ter tendência com relação a números, o que está acontecendo, o que acontece dentro do segmento. Para saber, né? Por exemplo, a gente fala, né? O empresário, a gente tem que ter informação, né? Sim. O bom empresário tem que ter muita informação. Então, esse acordo, esse convênio que existe entre a CISA e a Strong, nesse serviço de pesquisa, eu sempre fui adepto e incentivador desde o início disso daí, que é fornecer a impressão e a informação para o empresário. Porque ele vai falar assim, poxa, eu vendo lá, mas será que vai vender? Será que não vai? Né? Não vai. Né? Então a gente faz a pesquisa com a população, né? É uma pesquisa, né? Daquele momento. Né? Quem entende de pesquisa vai poder falar muito melhor do que eu. Aí a gente tem aquele entendimento básico. Né? Mas o que você usou o termo certo é uma tendência, né? Porque qual é a tendência das pessoas? Qual é a expectativa das pessoas? Então, você vê que essa pesquisa aí agora diz que o pessoal vai comprar, a expectativa é vestuário, é sapato, é perfume, é produto, é coisa de higiene e beleza, aí depois tem os eletrônicos. Aí você fala, poxa, mas eu não estou nessas áreas, né? Aí fala, pô, beleza, eu não estou nessas áreas, mas então eu tenho que fazer alguma coisa para essa pessoa desistir dessa área e vir para mim a comprar, né? Então, eu tenho que trabalhar para convencer as pessoas. Pô, escuta, fazer uma oferta, né? Não compra uma camisa para dar de presente, compra um óculos, ou então compra um copo para dar de presente. Venha né? jantar no meu estabelecimento. Então, porque se você não sabe disso, você não sabe onde atuar. Então, você vai. E vice-versa. O cara falou, opa, beleza, o pessoal vai comprar camisa. Pô, mas peraí, 10 vender camisa também. Então, eu já sei dessa informação, eu vou agitar. Eu já sei que todo mundo vai, então eu vou agitar a minha para tirar dos outros, né? Porque o mercado é competitivo. Então, essas pesquisas que nós fazemos aí já tem algum tempo, né? É que mostra a tendência, né? É a tendência. E o volume de dinheiro também, porque nessa última aí deu que um presente é 240, a pessoa tem a expectativa de gastar até 240 mil, desculpa, 240 reais, quer dizer, fala, poxa vida, o cara é uma média, né, isso aí, 240 reais, pô, meus produtos aqui, isso aqui, então vou ver se ele compra 2, 3 coisas, eu faço uma promoção, compre 2 e paga a terceira peça um pouco mais barato para aumentar meu ticket médio, ou então eu chego e invento, eu falo, você foi comprar uma camisa lá, se a sua camisa for mesmo, traz a compra da sua camisa e vem comprar aqui um negócio aqui que eu vendo que não tem nada a ver com vestuário, e aí eu te dou um desconto. As pessoas têm que aproveitar essa informação, usar a criatividade e usar, né? Porque a gente está dando mais ou menos o valor médio que a pessoa compra, e também a gente tem o valor de R$740, que é o valor médio do investimento total no Natal, porque não é só o presente, né? Você compra o presente, aí depois você vai ter quando você vai comprar na ceia do Natal, ou no almoço, ou na janta, sei lá, no evento Natal da pessoa, né? Porque eu vou comprar presente, mas eu vou comprar para mim também, então eu não considero presente. Né? A minha camisa não é presente, a camisa que eu vou dar para o professor é um presente, mas a minha não. Então é 250, mas fora o meu. Eu vou comprar 250 de presente, mas quando você vai gastar do Natal? Aí eu vou comprar a ceia de Natal, vou comprar a bebida, vou comprar não sei o que lá. Então, esse número dá R$740, né? Que é um número expressivo. Né? Mas é muito dinheiro? Mas tudo bem, mas o cara é 240, eu paguei em 10 vezes no cartão. Aí o outro é 750 também, paguei em 10 vezes no cartão, 5 vezes no cartão. Utilizou o 13º, né? Tem 13º. Então, quer dizer, mas mostra uma tendência. Porque aí você pega e compara com o ano passado. Aí você chega e fala assim, peraí, o ano passado, sapato era o 4º item, agora é o 2º. Opa, o pessoal está cuidando mais disso aí, ou vice-versa. Ixi, o pessoal não quer mais comprar sapato, não. Então você começa a analisar o anterior, você começa a ver uma tendência. Para onde o consumidor está indo? Ele quer estar se preocupando mais em higiene e beleza? Não, o ano passado era higiene e beleza, agora é roupa, agora é eletrônico.
E aí você começa a ir tomando as suas decisões. Então, e aí essa decisão, Mas tem que ter informação. Essa decisão aí tem o seguinte, tem um ponto importante, Emerson, mas que eu tenho como conceito que número apresenta uma informação. E tem que trabalhar com inteligência essa informação. É isso aí. Então, aproveitar o número, as informações que tem, poxa, como eu posso me aproveitar dessa informação para o meu negócio? Né? E cada comerciante, cada empresário vai elaborar uma estratégia alinhada para chamar o público para o seu negócio. Correto? É isso aí. Você comentou agora. Se está vendendo, se mostra óculos, correto? Mas eu vendo camisa, eu vou fazer uma ação de marketing para promover o meu produto. Desistir de comprar óculos e comprar camisa. Exatamente. Então, ou comprar os dois, né? O público, né? Então, a necessidade da população é muito grande. Então, você vai vender óculos, vai vender camisa, vai vender flores, vai vender restaurante, vai vender tudo que precisa, né? Correto? O que eu sempre falo, assim, né? Que nem na época que eu era professor aqui, que eu estava dando aula aqui, e a gente vê... foi, né? E aí, depois, você fala com... Eu tenho um montão de amigo empresário, que eu falo com os filhos e tudo mais. Eu falo assim, não tem lugar melhor do mundo para ser empreendedor do que o Brasil. Por quê? Fala assim, porque por mais que tenha tudo, ainda falta tudo também. Você vai investir, ser empreendedor numa Europa, lá não falta nada. Lá não falta nada. Você vai investir nos Estados Unidos, lá também não falta nada, lá tem tudo, né? E uma concorrência, não sei se nem dá para imaginar a concorrência de lá com a nossa aqui, né? Então o Brasil, ele tem muito espaço, então você tem o seu negócio, você vê o seu negócio, você abre o seu negócio, você trabalha direito, você tem todas aquelas dificuldades que tem, é por isso que você precisa ter muita informação, muita atenção quando você vai montar o seu negócio, analisar tudo, olhar tudo para se preparar para você estar um dia na cobertura, outro dia você está no térreo, outro dia você está no subsolo. E você tem que estar preparado para esses momentos aí, e você estando preparado, e você atende direitinho, com um preço legal, porque o preço não é tudo, e o preço, inclusive, não é nem o primeiro item na decisão de compra, né? Geralmente é atendimento, o desejo, tudo mais que você tem, e então vai dar certo. Eu falo assim, dá certo. Dá certo, não tem jeito, dá certo. Então você vai montar o seu negócio, dá certo, é só você fazer. Tem gente que vende hoje, até hoje, tem gente que vende CD, e dá certo. Tem gente que vende livro até que está certo, disco de vinil. Então, e tem coisas inimagináveis. Tem gente que até hoje conserta a máquina de escrever. Tem gente que vende caneta. Tem gente que vende coisas que você... Tem gente que vende cabelo. Tem gente... Quer dizer, tem tudo, né? Tem tudo. Então, você achou um mercado que você tem mais familiaridade, que você conhece, que você tem que ter conhecimento também. Então, você pode montar o seu negócio e tenho certeza que vai dar certo. E você para montar o seu negócio, você tem uma ajuda da associação comercial, que você pode ir lá fazer, você participar, você indo montar lá, você monta o seu negócio, você participa dos eventos da associação comercial, que é o nosso trabalho, o relacionamento com as empresas. Você conhece outros empresários que podem ser seus clientes também, então você vai lá pegar cliente. Tem o CCN, que é um espaço tem muito espaço muito bom para você usar lá, né? e tudo mais. Então, eu não tenho espaço, você vai lá, você monta aquelas coworking lá, aquela sala para você usar de vez em quando. Então, tem várias pessoas lá. Então, quer dizer, você tem tudo, uma associação comercial pode te ajudar em tudo. E eu sempre falo, você fazendo o trabalho direitinho, fazendo tudo, a chance de sucesso é gigantesca. É gigantesca mesmo. E aí eu emendo uma fala muito recorrente minha, Marina, que até conhece também, que é o seguinte, né? É o simples bem feito. Okay? Então, é aquele arroz e feijão bem temperadinho, gostosinho, saboroso. Então, você não precisa ter, você empresário que está começando agora ou que já está no mercado, você não, muitas vezes pensa que eu preciso ter, por exemplo, um RP da NASA, um RP de última geração. Às vezes você não precisa disso, mas o que você precisa é ter o básico bem feito, que seria o seguinte:
ter uma boa gestão orçamentária, ter um planejamento orçamentário, quanto eu vou ter de receita, quanto eu tenho de despesa, eu ter um sistema de formação de custo muito bem consistente para saber qual o custo que eu tenho no meu produto, no meu serviço, para poder fazer a precificação correta. correta, né? Exato. Maria, você, como sendo da área contábil, sabe a importância, a DRE apresenta informações muito relevantes, né, para a tomada de decisão. Então, empresário, né, comerciante, não necessita, muitas vezes, você ter algo assim que você consegue. Não, eu estou muito atrás porque eu não tenho o sistema da NASA. De novo, como eu sempre falo, mas às vezes não precisa. Não precisa. Né? Faz o básico bem feito, ter processos bem estruturados. Né? Então, a gestão ela é adequada de acordo com o porte da empresa. Quando você está num nível, em uma empresa média, você já tem que ter os processos bem desenhados, bem elaborados, começar a pensar numa cultura organizacional, pensar em capacitar os seus colaboradores, né? E aí, Evanson, a importância da capacitação dos colaboradores é fundamental nos dias de hoje, para que esse empresário que você comentou, né, ele tem que ter o mínimo de informações hoje para começar o seu negócio. Tá? Então, tanto a CISA como a Strong oferece essa oportunidade de capacitar, seja o empresário, seja os colaboradores, alinhados com as tendências, né, com o que o mercado está exigindo e vai exigir também. E a área contábil, Marina, é uma área fundamental na empresa, né? Não me deixe mentir sozinho. Não. A parte financeira é o coração da empresa, Marina. Exato. É isso, né? Não, fala assim, eu não, acho que a área comercial aí vem a briga, né? A área comercial é porque se eu não vender, não tem nem dinheiro para pagar a contabilidade, né? Mas se eu não vou produzir, né? Se eu não produzir, você não vende, né? Então, é que a gente tem que desmistificar a contabilidade como um mero formador de apoio, né? De impostos. O contador vem para estruturar também a empresa, ajudar no planejamento, não só tributário, mas também para vislumbrar a continuidade da empresa no longo tempo. Mas você pega, né? Você vai falar assim, né? Do preço, né? Você tem que ter o correto saber assim. Fala, eu vou vender esse negócio por R$50. Aí, beleza. Você fala assim, pô, mas tá todo mundo vendendo por 40. Fala, mas o meu preço é 50. Você começa a fazer análise para ver, opa, será que eu estou calculando certo ou não estou calculando certo? Ah, não, mas eu não tenho jeito. Por quê? Porque eu faço isso, isso e isso, que aquele outro não faz. Então tá, então o seu preço não pode ser 40. Sim. Se está todo mundo vendendo por 40, mas você está oferecendo mais. Então aí você começa a ficar sabendo de que forma que você vai poder vender melhor o seu produto. Porque todo mundo pode comprar esse copo aqui. Esse copo aqui tem preço de R$1 a R$5. Por que o de 5 vende também? Porque ele oferece alguma coisa diferente do cara de 1. Você tem um valor agregado. Um valor agregado, é isso aí. Porque eu sempre falo, né? Ninguém faz mágica. Ninguém faz mágica. E eu falo sempre. Inclusive, outro dia eu dei uma entrevista e falei, até quando da televisão aí, que eu da Rede Globo esses dias, o cara me perguntou, eu falei assim, escuta, pessoal, você tem que tomar cuidado na hora que você vai comprar, cuidado na hora que você vai pagar, cuidado na hora que você vê, porque um negócio de R$50 não pode custar 30, porque tem alguma coisa errada, ou é um golpe, ou tem até coisas piores, né? Ou é roubado, ou é coisa... Então, você tem que tomar cuidado para não cair em golpe, para não cair... E o empresário, a falsificação. Então, o empresário também tem que tomar todos esses cuidados para ele não ser iludido num preço e fazer um preço errado, talvez, e começar a ter prejuízo. E fazer um preço muito elevado e começar a não vender nada. Mas aí você vê lá, você está oferecendo, como você usou, um valor agregado diferente, um atendimento, um negócio diferente, que justifica lá e tudo mais. Então, conhecer a origem, tudo, né? Para poder justificar. Você tem que tomar cuidado de tudo. Aí você vai falar assim... E hoje em dia, né, o pessoal fala, né, do imposto, que é isso, que é aquilo, que é aquele outro. O negócio é o seguinte... existe uma concorrência muito desleal com a pessoa que não paga o imposto, né? Porque a carga tributária é alta. Então, se eu vendo muito barato e não pago imposto, não tem como competir com quem paga. É complicado, é complicado. Então, fica um negócio muito complicado, né? Então, você tem que... E existe, não dá, não tem como, e existe. Você que tem que ter a capacidade da sua equipe de conversar, de ver e mostrar, falar, olha, não dá. E se você ficar comprando sem pagar nota, com imposto, porque se você não quer pagar imposto, não sei o que, você não está ajudando ninguém, você está prejudicando ainda. Você prejudica, inclusive você, porque você também...
paga o seu imposto, porque não vai, e o outro lá, seu concorrente, de repente está fazendo tudo errado, você que está entrando bem também, no final da história. Sim. Né? Você tem que pagar tudo que é justo, que nem a CISA, como eu disse no começo, né? A gente processa o governo porque acha que tem vários impostos que são injustos, aí entra o contador que mostra, fala assim, ó, nós podemos ter essa briga jurídica aqui, nós podemos ter isso aqui, também isso aqui, para alertar caminhos para você também poder pagar tudo que a lei exige, não o que a lei extrapola, vai. Porque o cara fala, cobra lá, se pegar, pegou. Se quem reclamar, reclamou, né? Se ninguém reclamar, estamos ganhando, né? Não, vamos reclamar e vamos fazer. Então, acho que a gente tem que, o empresário, ele tem que, como eu falo, né? Tem espaço para todo mundo, você só precisa estar bem atento para você poder melhorar o que você vende e a forma de você divulgar isso daí. Então, porque o cara vai comprar um negócio de R$10, ele pode comprar por 9. Porque o de 10 tem o cara que me entrega no prazo, me entrega direitinho, eu não vou ter problema de qualidade, né? Eu vejo lá, ele não está feio, está bonitinho. Então valeu, né? Então eu pago mais caro, eu pago um valor maior. Né? Então, pessoal, aí tem uma máxima que eu costumo falar também, né? Que eu estou escrevendo uma matéria sobre isso, que vai sair em breve nas mídias também, né? Sobre o impacto da má gestão no preço final do produto. Se você não tem uma gestão, né, como tem que ser, isso como tem que ser, a gente não vai entrar no mérito aqui porque é muito extenso, né? Você partindo desde a logística da matéria-prima, seus processos internos, desperdício de trabalho, capacitação do pessoal, etc., né? E o que você agrega, né? Se você não tem isso muito bem mapeado, você vai acabar tendo um custo alto que seria desnecessário e esse custo você vai repassar para o preço e quando você põe o preço no mercado, você fica numa situação de desvantagem perante a concorrência. E aí, se o seu custa 100 e o da concorrência 80, né, e o de 80 oferece mais vantagem, você não vai vender. Então, por isso que é preciso, né, novamente, ter uma gestão muito bem consistente para que não impacte no preço final do seu produto. E que é aquilo que eu falei, assim, ó, o preço é importante? É 100%? Não é mesmo. Não é mesmo. Você pega e fala assim, eu tô aqui numa faculdade que é sinônimo, né, usar o termo, é sinônimo de qualidade, excelência e coisa boa. Como é que você vai querer que você vai numa faculdade que não dá para comparar assim a capacidade dos professores, estrutura que você tem e vai querer pagar o mesmo preço da outra lá que não tem nem nome, começando, não tem nome, não tem tradição, não tem qualidade, porque tudo tem com qualidade e sem, então você não pode querer o mesmo preço, né? Então aqui você está comprando uma qualidade, você está comprando um ensinamento, você está comprando tudo, né? Então isso serve para tudo. Por isso que eu falo, mas eu não vendo porque o meu preço. Escuta, então você mostra as qualidades que você tem. É o resultado que você entrega. O resultado que você traz. Fala assim, ó, poxa, eu vou comprar um negócio, eu prometo que eu vou te entregar daqui 10 dias. Você não entrega. Né? Já fica longe da vida, né? Acabou, né? Aí o cara você já se queimou com ele. Não adianta você falar, não, filhinho, ele não vai te indicar nunca mais, acabou. Agora você vai lá e fala assim, eu vou te entregar daqui 10 dias. Bom, mas eu falo, não, o meu preço está aqui, eu vou te entregar daqui 10 dias. Daqui 10 dias você entregou. A tendência da pessoa comprar de novo com você ou te indicar é gigantesca. Sim. Mesmo pagando mais caro. Perfeito. Mesmo pagando mais caro. Exatamente. Isso aí não é de falação, não. A gente sabe. Conhecimento próprio. Inclusive conhecimento próprio do meu negócio. Porque o meu negócio eu vendo muito no meu negócio. A única coisa que eu não vendo é preço. Eu só vendo qualidade, garantia, né? E a credibilidade que eu vendo. Isso é o que eu vendo. Você compra o meu equipamento, está lá, vai lá, funciona, você esquece que o equipamento existe. Ele funciona. Está lá. Igual essa mesa aqui. Você só vai lembrar que essa mesa existe o dia que ela quebrar. Fala, caramba, aquela mesa quebrou. Né? Então, eu vejo isso por experiência própria. O meu equipamento Fala do seu isso negócio, aí. Adelson. Então, do seu negócio agora, né? Então, é eu tenho a empresa, né? Eu tenho uma fábrica, eu sou indústria, né? Também tenho serviço também, porque eu faço muito locação e manutenção de equipamento para cozinha industrial. Então fábrica, é inox. Pega uma folhinha dessa de inox assim, vira uma geladeira, vira um fogão,
vira um freezer, vira uma fritadeira, uma chapa, então armário, prateleira, estante, tudo de inox que vai dentro de uma cozinha. Se eu chegar lá, eu tenho tudo quanto é tipo de preço, de concorrente, de outras pessoas, mas é o seguinte, né? Eu falo lá, o meu equipamento, ele está comprando um tipo de aço, eu escrevo lá o aço que é, e ele leva o mesmo aço que ele está pagando. Eu falo que é dia tal está lá. Ninguém é perfeito, mas eu dou um atendimento para explicar para ele e acompanhar, falar, ó, escuta, é assim, está ocorrendo isso, está ocorrendo aquilo, daqui a gente pode fazer e tudo mais. Então, que você tenha incluído no atendimento. E a garantia de que eu estou tranquilo, não quebra. Então, mas isso tem preço, né? Sim. Eu compro o melhor motor que existe, eu compro o melhor aço que existe, o melhor botão que tem, o controlador de temperatura eu compro o melhor que existe e tudo mais. Então, porque não vai quebrar o controlador de temperatura, porque eu não quero dar garantia, mas é custo para mim. Quebrou, eu tenho que sair de casa, eu tenho que sair da empresa, botar uma pessoa, um técnico para ir até lá, arrumar, o cliente ficar bravo, vai me custar, ele não vai me pagar nada, fica bravo. Para quê? Porque eu vou economizar um pouquinho num controlador? Vou economizar numa resistência? Qual que é a melhor que tem que não vai quebrar? É essa aqui. Então é essa aqui que eu vou pôr. Porque eu não quero saber desse problema. Então, por isso que nós estamos aí há 39 anos no mercado, a empresa existe. Quando eu comprei essa fábrica, ela já vinha com essa filosofia, né, de fazer o melhor que pode, a melhor coisa que existe. E eu continuei com essa filosofia, eu estou há 12 anos à frente da empresa. O ano que vem nós vamos fazer 40 anos, então é uma empresa que tem credibilidade e tudo mais, e indica muito, né? Eu faço assim, muita coisa de um cliente que fala, pode comprar lá, que é legal e tudo mais. E aí eu faço locação de equipamento também. E o equipamento, você imagina, você vai fazer um evento na sua empresa, aí você vai alugar lá um fogão, uma geladeira, uma fritadeira, o evento é quinta-feira à noite, aí eu entrego lá, a geladeira quebrou. Não faz sentido, né? O evento é quinta-noite, eu vou levar uma geladeira a que horas lá, né? 11 horas da noite eu vou levar para ele, eu vou no meio do evento. Ou a entrega funcionando. Sim. E aí é o seguinte, você não tem a opção B, né? Porque não é um negócio, putz, quebrou, mas está lá, eu volto amanhã e troco, né? Eu volto amanhã e arrumo, né? E o evento está acontecendo. Né? Não, o evento é o seguinte, o evento eu entrego aqui, porque nem hoje, é uma data, nós estamos aqui num dia que tem entrega de equipamento hoje, porque tem evento que é hoje, que eu vou retirar amanhã. Imagina que eu entrego lá o fogão, a fritadeira, a chapa, aí está o negócio, quebrou a fritadeira. Só que a base da comida que o cliente encomendou para o buffet era bolinho, batata frita, era fritura. Aí eu aluguei uma fritadeira para ele, a fritadeira quebrou. Nada, né? Assim, perfeito. Então, quer dizer, não existe essa possibilidade. Então, o equipamento tem que sair testado, retestado. Quando chega lá, testa também e faz tudo. É lógico, se o cara teve mau uso, aí é outra coisa. Estamos falando em situação normal do negócio. Aí, de repente, tem lá uma descarga de energia que queimou tudo, mas aí não queimou só o meu, queimou tudo. Situação, né? São outras coisas, mas a gente entrega e de manhã, eu tenho que ir lá retirar. Por quê? Porque geralmente é um espaço de alguém que a pessoa alugou e eu não posso ir lá e largar meu equipamento para buscar no outro 2, 3 dias depois. E esse é o atendimento. Quanto custa isso? Sim. Você não vai ter problema no seu evento. Você quer fazer um evento e no meio do evento você ter problema, cada um paga o que quer, né? Aí vai economizar. Aí chega lá... Para retirar também, Everson. Também retirar, eu tenho que retirar cedinho. Eu tenho que retirar cedinho, porque o cara tem que devolver, porque se ele não devolver no tempo, ele paga multa por tempo. O aluguel. De aluguel e tudo mais. Então, isso tudo tem que ter. Por isso que eu falo sempre, né? Tem espaço para todo mundo. Tem gente que podia ir lá fazer muito mais barato que eu, mas será que o barato não vai sair aquela história? O barato não sai mais. Cara, eu tenho que ficar pagando, porque o cara não foi buscar, eu tenho que pagar mais um dia de locação lá. Aí então essa é a minha empresa. Não, mas aí tem aquela máxima que eu digo, né? Entre o bom e o ótimo, né? A diferença é pouca às vezes. Porque não vou fazer o ótimo, correto? Porque eu não vou fazer com excelência. Então, exemplo, a Strong, nós somos uma escola de excelência, a gente preserva pelo ensino, entregamos no mercado alunos preparados para enfrentar o mundo corporativo, o mundo do empreendedorismo, né? E a sua empresa, dentro do seu segmento, entrega conhecimento, com excelência, que é o serviço bem feito, Everson. Então, todos têm a oportunidade.
mas poucos talvez, né, eu não vou elencar os motivos, né, não entregam talvez, né, com a excelência, pelo desconhecimento que poderiam ter para entregar com excelência, ou até a capacitação, a importância da capacitação. Aí, pessoal, mas já estamos há 1h05 aqui, está muito legal a mas conversa. Viu, para você falar assim, né? Só um pouquinho assim, né? E tudo bem também esse negócio do preço, porque é o seguinte, todo mundo quer andar de Rolls Royce, né? Eu quero ter o melhor equipamento lá, mas eu não consigo ter. Então não tem problema, você vai pegar vai pegar um Fiat Mobi. Mas você pega um Fiat Mobi que está legalzinho, pela sua capacidade. Então, eu quero que todo mundo alugue equipamento comigo, mas eu tenho o meu preço. Mas às vezes a pessoa, por mais que ela tenta, às vezes não dá, porque o orçamento é isso, o orçamento é aquilo. Então, tudo bem, vai escolher outra, mas cuidado com a escolha da outra, a escolha das mais baratas, a escolha que você acha que é melhor, que vai te atender melhor, não simplesmente... aquela é mais barata, eu vou pegar, porque você está se prejudicando. Então é isso que eu sempre falo. Por isso que volta a falar e repetindo, né? Tem espaço para todo mundo, faz as coisas direito, mesmo baratinho, simplesinho, que você falou, simples é o negócio. Isso, bem, então pega aquela marca que você não tem condições de pagar hoje, mas vê exatamente o contrato, lê contrato, isso aí, problemas cuidados, que podem acontecer, correto? E aí, voltando, né, sobre a questão da excelência, a questão do excelência, ótimo, bom, né? E aí passa pela capacitação, porque essa empresa que você comentou, uma empresa simples, ela tem total condições de entregar um serviço tão bom como aquela empresa top. Sim. Tão bom. Mas é preciso ter conhecimento, ter informações. E aí, como eu estava falando, já estamos 1h05. Já foi, né? Muito gostoso, mas só para ir horário, tem que encerrar, né? Não, sobre a importância, a visão da capacitação das pessoas. Comente um pouquinho da sua visão. Eu sei que a CISA trabalha essa capacitação tanto com os colaboradores, como se preocupa com os associados em entregar informação, capacitação, só para a gente ir fechando já o contexto. Nós, Marina, sabemos, né, estamos no front como docentes, estamos no front com os alunos, então a gente entrega o melhor de nós, porque eu sempre falo para nossos alunos, né, eu considero como nossos filhos, né, que a gente quer ver eles bem no mercado, seja no mundo privado ou como empreendedores, porém eles têm que passar, né, subir cada degrauzinho da escada para poder toda chegar hora, lá. né? É o aprendizado. Fala um pouquinho da importância. Mas você vê, né? Como a gente falou um pouquinho, voltar um pouquinho, né? Quando fala da junta comercial, né? Porque a gente faz hoje rápido. Isso não seria possível se a gente não tivesse capacitado a equipe para saber, ter o entendimento do negócio, ter o entendimento do que eles estão recebendo, para poder agilizar ali. Então, quer dizer, teve que capacitar essa equipe o tempo inteiro lá para fazer isso. Capacitar a equipe do certificado digital, porque antes do certificado digital você tinha que estar lá, era tudo no papel, hoje é tudo digital mesmo, hoje é tudo online, você põe a digital lá, ou até a foto, então você tem que ensinar a pessoa para poder oferecer e se atualizar. E a CISA faz isso durante o ano inteiro com diversos cursos e palestras de capacitação, atualização e tudo mais, que a pessoa vai lá e fala, pô, está tendo isso, está tendo... Aí você tem cursos, alguns cursos específicos também, e tá. Então, você, o empresário, ou até não só o empresário, né, o próprio profissional, né, que eu sempre falo, que nem eu voltei a estudar outro dia, até sinto falta, mas eu não estou estudando, mas eu estou lendo, né? Então, você tem que estar sempre lendo, se estudar. Você não tem que se matar para isso, porque a vida não é só isso, né? Não é só livro técnico que você tem que ler. Qualquer livro que você leia de história, qualquer livro, lá você sempre aprende e tira coisas para você poder aprender. Então, você tem que estar sempre se informando, sempre se atualizando. Exatamente. O pessoal tem que ler, não é ficar brincando. É legal brincar no celular, e é legal pra caramba. Eu gosto também, todo mundo gosta. Eu gosto de ir no barzinho com meus amigos também, eu gosto do churrasco, eu gosto de tudo, mas a gente tem que estar sempre se atualizando, porque eu não posso estar vendendo um fogão meu com as mesmas coisas que existiam há um tempo atrás, né? Eu tenho que pôr equipamento, a peça nova lá, né? Eu tenho que inventar um fogão novo, tem né? um fornecedor que está fornecendo algo diferente. Alguma coisa. Então, não... eu preciso ter conhecimento, eu tenho que olhar, fuçar, ver, participar. Por isso que eu falo, você tem que participar, você tem que se atualizar. Então, isso é extremamente importante, né, que eu falo. Isso é extremo, até para como empresário, isso é para a sua sobrevivência. Você tem que ter. Se você não se atualizar, o cara tem uma loja, tem uma vitrine, ele vai lá, ele sabe a importância que é da vitrine.
Se ele não mudar aquilo lá, de tempo em tempo, tem vitrine que muda toda hora, todo dia, tem umas que é a cada uma semana, a cada 15 dias, mas tem que ter. Você não pode largar lá. Você pode chegar lá, a pessoa entrou na loja hoje, daqui 5 anos ela entra, aquele papel é exatamente naquele lugar lá, igualzinho, e está lá. Quer dizer, você é lojista, você cria novidades dentro da loja. Se você não fizer, você vai. Então, essa atualização, essa capacidade, ver o que está acontecendo, vai não sei aonde, olha, pesquisa. Hoje em dia você pode passear pelo mundo pelo computador, você não precisa pegar o avião e ir. Né? Então você começa a pegar informações e você tem que pegar e atualizar e adaptar para a sua realidade. Então isso daí é extremamente importante. A CISA faz bastante disso daí, e esses encontros, e o relacionamento. Acho que tudo é relacionamento, porque você conversando é que você vai aprendendo e assistindo esse aqui nosso aqui, depois você pegar no YouTube, entrar no site da Strong e tem os programas anteriores, e não esquecer de assistir os próximos, porque a gente fala aqui, eu falo alguma coisa, mas quem mais sabe são vocês, né, que são os professores, né, que falam, e vocês falam aqui com um assunto, amanhã vocês estão com outro assunto, depois outro assunto, então cada um vem falar um negócio diferente. Mas você assistiu aqui 1 horinha, maravilhoso, vai ter outro programa, tem os anteriores, e você vai assistindo, tem aqui, tem de outras, você tem que assistir, se adaptar, né, e aproveitar isso daí e colocar na prática também, né? Isso, colocar na prática. Colocar na prática. Esse é o negócio. Exatamente. A gente fala muito disso. Não adianta pegar a teoria e ficar no HD do computador. Bonitinho. Bonitinho. É colocar na prática. E aí, o colocar na prática, Marina, eu vou fazer aqui um depoimento que o colocar na prática, a consultoria permite aos alunos colocar essas metodologias na prática e, novamente, né, a CISA com esse trabalho, sai nas empresas. Oportunidade, eu repito, foram 8 rodadas, né, oferece oportunidade aos alunos analisar exatamente os problemas, as melhorias apresentadas e qual ferramenta, metodologia utilizar na prática. Então, a CISA, né, e empresas ligadas à CISA, dos diretores e de associados, ofereceram e, com certeza, continuarão a oferecer essa oportunidade para nossos alunos. Pôr em prática aquelas ferramentas que eles estudaram. Eles falaram, como eu vou aplicar? Por que dessa ferramenta? Correto? É uma pergunta que o estudante faz hoje em dia. É verdade. Onde eu vou usar isso aí? Né? E como eu vou usar? Então, a consultoria ela vai na prática, né? O conceito hands-on, mão na massa, realmente. Novamente, Everson, eu agradeço essa oportunidade que a CISA tem oferecido aos nossos alunos de colocar em prática, uma vez de mão dupla, como a Marina comentou agora, né? Há pouco, né? Então, os alunos aprendem, com certeza muito, e as empresas, de certa forma, aprendem também. Ferramentas, metodologias que vão auxiliar em alguma coisa nesse momento ou lá na frente. Mas, Evenson, para encerrando agora, curiosidade. A CISA completa 100 anos em breve. Não, 90. Está com 87 agora. Sim, daqui 13 anos vai isso aí. Porque é o centenário. Eu sei, é o centenário. É o centenário. Eu vou estar lá. Vou estar lá. Então, se Deus quiser, né? Mas eu espero não como presidente. Eu quero estar lá. Eu já sou no Conselho Superior, eu quero estar só no Conselho Superior lá, olhando o pessoal fazendo nos 100 anos lá. A CISA 90 anos é amanhã. 100 anos, né? Então, são desafios que a CISA... Nossa, mas toda qualquer empresa tem seus desafios de se manter né, dentro do conceito de longevidade no mercado, lucro. Toda empresa tem que ter seu lucro, porque senão não sobrevive, correto? Então, fala um pouco, bem rapidamente, sobre o futuro, os cenários desafiadores da CISA, pessoal. Poxa vida, essa aí é brincadeira, né? Quem entregar depois? Peraí, vou pensar. Quem entregar depois? O cenário é bom. O cenário é bom. Escuta, eu falo assim, né? Com esse trabalho que nós fazemos de renovação do pessoal, né? De capacitação, né? E o trabalho, quer dizer, eu vejo que é um cenário extremamente otimista, porque estaremos preparados para as coisas que a gente nem sabe que estarão aí. Então, talvez a gente falar muito longe assim, mas assim, se eu fico parado no tempo, eu não vou estar preparado para o que vem. Então, eu tenho que estar sempre olhando, fazendo, porque, poxa, isso daqui está indo para... Como nós fizemos no passado disso, daquilo, e foi lá e foram decisões acertadas,
A mesma coisa, fala assim, bom, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, nós vamos calibrando e vai mudando o caminho. Se o caminho for não ter mais junta comercial, não ter mais certificado digital, mas vai ter outra coisa que nós vamos fazer, porque nós sabemos, porque a gente já está olhando. Eu já estou olhando que, por exemplo, nós já estamos olhando aqui a parte de exportação, com mais um olho. É importante, sempre foi, só que a gente está começando a ver que vai precisar olhar muito mais. Os empresários vão começar a olhar muito mais para fora também, então a CISA vai ter que dar apoio para isso daí. Essas aberturas de empresas aí que falam, né, as iniciais, as startups e tudo mais também, vai indo cada vez mais. Então é uma coisa que a gente também, estou falando de hoje, né? Estou falando também que a gente já está fazendo mais para isso daí. Então a gente já tem noção de que algumas coisas, e a gente já sabe até uma previsão de que algumas coisas também não vão ter, não terão mais, ou da forma que existe hoje, e que é uma fonte de receita que vai mudar, vai sempre ter a receita, mas podia ser 10 e passou a ser 1. Então não posso mais depender daquela. Então, mas tem uma coisa que nunca vai desaparecer, que a gente sabe, que é o associativismo, né? E esse negócio de você estar colocando todo mundo junto para trocar experiências, cursos, capacitação. Isso pode vir ano, sair ano. Isso é 1938 já todo mundo precisava aprender, e em 2030 vai precisar todo mundo aprender, 2040 vai precisar todo mundo aprender. Então isso é uma coisa que vai se permanecer, que é a base da CISA, é isso daí. Então isso daí pelo menos a gente já tem, não dá para ter bola de cristal, né? Mas a gente já sabe que isso vai ser uma coisa que sempre irá existir. Produtos e serviços podem mudar, uma coisa aqui, não tem mais esse, vamos colocar aquele, mas essa parte do associativismo, a gente sabe que isso sempre vai existir, sempre vai. E fortalecer, fortalecer cada vez mais. Né, a CISA, nós temos 4 mil associados daqui, né, associados que não são só de Santo André, são de outras cidades também, tem associado até de outros estados aqui na CISA. E, então, é bastante, mas a gente ainda acha que é pouco. Eu acho que deveria ter assim, um número, que seria um número muito bom, assim, um número legal, seriam uns 10 mil associados, que nós temos que brigar, porque quando você tem uma quantidade, uma massa tão grande de associados, aí você tem participação muito maior, e aí uma coisa é aquele negócio, um leva o outro, né? E aí eles vão exigir muito mais de nós, e nós temos que... Então aí já vem a perpetuação do negócio. Eu tenho muita gente que vai me demandar um montão de coisa, e para eu ter aquela gente eu tenho que demandar e aceitar e fazer para poder esse pessoal ficar contente, e aí vai me mandar, então é aquele... Contamina positivamente, exatamente. Muito bom, Emerson. Bacana, muito legal, viu? E é um desafio não só para a CISA, mas para qualquer... Para todo mundo, né? A gente como pessoa também, nós estamos vivendo um momento, novos modelos de negócios, né? Num momento disruptivo de muita coisa, né? que existe, daqui a pouco não vai existir mais, o que vai substituir, a gente não sabe. É isso mesmo. Dinâmico, né? Isso eu vejo na minha empresa também, eu tenho que pensar mais para frente, como é que eu vou fazer mais para frente, né? Por mais que a pessoa vai comer em casa e o restaurante fecha, não tem problema, ele vai ter que cozinhar em algum lugar. Então, o mercado eu sempre vou ter. Maior, menor, tudo mais, mas eu sempre vou ter. E eu não vejo possibilidade de, no futuro, as pessoas ficarem em casa. Pelo contrário, eu vejo elas saírem mais ainda. Então, é um negócio que é um mercado que ele tem a tendência de, se não crescer, pelo menos ele não sumir, ele não some. Não some, né? Então, eu vejo na minha empresa... Na minha empresa, que eu também tenho que ver, não é só a associação, né? Eu tenho que ver da minha empresa, como é que eu vejo lá na frente e tudo mais. Então, eu já sei, né? Vai ter isso, vai ter aquilo, eu sei, mas todo mundo vai ter que cozinhar em algum lugar, né? Cozinhar em algum lugar, né? Que novidade eu vou ter que ter para poder entregar mais? Outro dia eu estava... que a gente lê, é o que eu falei, pessoal, tem que ler, tem que se informar. Então eu estava vendo um fabricante de roda, um dos maiores do mundo. Eu falei assim, o carro elétrico? Não. Precisa ter roda. Não vai ter carro sem roda. Não é só carro, né? Carro, caminhão, avião, tudo tem roda. Tudo tem roda. Um dos maiores compradores de pneu do mundo, sabe quem é um dos maiores compradores de pneu? Não interessa o tamanho, né? De pneu do mundo, sabe o que é? O Lego.
Aqueles carrinhos tem pneuzinho, borrachinha. Tem a borracha no pneu. Sim. Interessante. É pneu, Não, é eu tenho roda, mais né? É aqui. pneu, né? Então, quer dizer, mas é pneu, não, é o carro. Não, não é o carro. O carro é legal pra caramba, é pneu, né? Mas Sim. todo brinquedinho do Lego tem uma rodinha lá. rodinha, Uma não, verdade. 4, né? 4 rodinhas. No mínimo. No mínimo, né? Então, quer dizer, alguém está fabricando aquilo, né? Eu lembro quando eu estava dando aula de empreendedorismo aqui, você tinha que fazer o trabalho, né? Da aula, da pós-graduação, todo mundo é startup. Sabe? Eu falo, pessoal, se você não tiver quem fabrica o cabide, né? Você não tem onde pendurar a roupa que você está vendendo pela internet. A venda não é só precisa alguém fabricar isso aí, né? Então, Tudo você é um tem que tentar. pacote, né? A internet, o startup é uma ponta do negócio, mas não existe nada se eu não fabricar. Alguém tem que fabricar esse negócio aí. Alguém tem que tirar da terra o matéria-prima para poder fazer, beneficiar, para fazer o cabide para ter na sua casa. Não existe casa sem cabide. Exato. Eu não estou falando de um cabide só, né? Correto, Cabide isso é mesmo, cabide, né? Para tudo quanto é lado você tem cabide, né? É um exemplo, né? Que tem, mas não adianta eu vender camisa e calça, mas tudo bem, mas eu vou querer fazer uma fábrica de cabide, então. Né? Então, aí tem toda a cadeia produtiva, De tudo, né, né? que deve ser De considerada tudo. nessa É isso análise. aí. Isso é muito importante. Isso, de tudo, né? Então, você tem que estar preparado e lendo, né? Porque eu vou falar assim, poxa vida, né? E agora, né? Vai existir cabide? Vai, eu vou fazer eternamente, né? Eternamente. Vai existir pneu? Vai existir roda? Então, vai existir. Né? Não tem jeito, né? Vai existir microfone? Vai, só que às vezes não desse Diferente, jeito. Vai ter aquele pequenininho que tem aqui, mas vai sempre ter microfone. Sim. Com certeza. Sempre. Copo, sempre vai ter copo. Não vai ter como não ter copo. Mas que tipo de copo vai ser? Maior, menor, sei lá, mas vai sempre ter. Aí você é fabricante de copo. Tem que estar lá na se frente. adaptar. Isso. Exato. É assim vai indo. Professora Marina. que Sempre bate-papo vai ter gostoso. contabilidade também. Então, professor, Sim. você que é professor. estudante de contabilidade, análises contábeis, fica tranquilo, é uma profissão que não vai acabar. Não vai né? acabar. Principalmente no Brasil, né? Professora Marina, as suas considerações finais aí, encerrando, é um bate-papo gostoso, né? Ainda mais com o Everson, né? Que tem muita história, tem muito conhecimento, é uma pessoa muito bem articulada, uma pessoa muito bem formada, Tagarela. muito bem relacionada, né? Então, o bate-papo aqui a gente parava o dia, parava a noite conversando, viu? Bom, eu vou agradecer o convite do professor Valmir. Mais uma vez, obrigada. Né? Ao Everson por essa um pouco mais de uma hora de conversa que a gente nem viu passar, que foi uma grande troca. Né? Parabenizar pelo trabalho grandioso que vem fazendo na CISA. Né? A CISA tem contribuído muito para o desenvolvimento dos empresários e tem agregado bastante aqui para o pessoal de Santo André. E uma próxima, né, poder estar novamente, a gente continuar esse bate-papo gostoso nessa manhã. Obrigado, professora Marina. Everson, as suas considerações finais aí, eu agradeço, né, Everson, pela sua agenda, viu? Pela sua agenda. Não, família, Marina, mas assim, eu não vou nem agradecer, eu já vou pedir. Eu falei assim, eu tenho que vir aqui no outro programa para falar sobre o trabalho social da Ficar de Bem. Muito bom. Que eu sou presidente lá. Não tem nada a ver com a Associação Comercial. Beleza, eu vim aqui, maravilha. Nota 10, eu tenho que agradecer a oportunidade que vocês deram para eu poder falar da CISA, do trabalho que a gente faz. Quem sabe o pessoal está assistindo, vê a importância da Associação Comercial e também a importância da atualização, do relacionamento, isso daí é extremamente importante. Então, eu agradeço bastante essa oportunidade de estar aqui, falando com todo mundo, e já peço para poder estar aqui para falar sobre o trabalho social que nós realizamos lá para o Instituto Ficar de Bem, aqui, que é Santo André, São Bernardo, Mauá e Diadema, que a Strong conhece bem, porque também já fez trabalho lá pelo grupo da consultoria também, que já fez. Então, é uma entidade assistencial que está com 37 anos também de atuação, mas mais 1h30 para falar. Então, nem vou falar muito, eu vou esperar outra chance para poder estar aqui para falar dela. Muito bom, mas Aproveitando, Everson, o Ficar de Bem, né, é uma entidade representativa em Santo André, que o Everson... Você está na quadra de presidente, né? Também. Então, outro trabalho voluntário. Isso, então, como falei, Marina, muitas atividades, muitas ações aí, uma agenda muito, muito lotada, muito carregada, né? Mas, com certeza, nós vamos conversar sobre o Ficar de Bem
E eu enfatizo em querer fazer novamente uma nova rodada da consultoria no Ficar de Bem, tá bom? Então, fica beleza, o convite temos que fazer novamente sim. pra Nós temos que né? fazer. Conversar com a Melissa. Com a Melissa. Lá, correto? Pra gente Nós fazer temos essa essa e rodada tem uma aí. pesquisa do Bom Prato Perfeito, também. isso. Nós Vamos temos lá, né? dois assuntos. E o Ficar de Bem está dentro do Bom Estou Prato, cobrando tá aqui em dentro- rede nacional em rede nacional de YouTube, não, em rede mundial de YouTube. Está aqui, ó. Já pedindo para estar aqui de novo, ó, pessoal. Está aqui, ó. Depois você manda o recado e fala: eu quero que ele venha falar aqui sobre a Ficar de Bem. Então já vai vir o recado aí. Pede aí, hein, pessoal. Tá bom, então quem sabe, né? Quem sabe no semestre que vem a gente coloca a Ficar de Bem dentro da consultoria e você vem para fazer, né, o podcast do Ficar de Bem específico. Viu? Beleza, Muito obrigado, maravilha. né? Obrigado. Everson, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a presença do Everson, da professora Marina, né, em dispor a agenda, que eu sei que a gente tem os compromissos, né? E, enfim, foi um bate-papo muito gostoso, o tempo passa muito rápido. Então, nós encerramos aqui mais uma Conversa Strong em Empresas e Negócios, né, com a presença do presidente da CISA, que é a Associação Comercial e Industrial de Santo André, Everson Dotto, e da professora Marina, que é a coordenadora do curso de Ciências Contábeis. Muito obrigado e até o próximo podcast, pessoal.